E aí, pessoal, tudo massa? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Vamos iniciar o nosso módulo 5? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. O nosso quinto módulo é o módulo de idade contemporânea. Ou seja, o nosso quinto módulo ele vai finalizar todo o conteúdo de História Geral. Assim como o módulo 6, ele marcará o fim do nosso conteúdo de intensivo de História do Brasil. Então, como primeiro conteúdo de idade contemporânea, como o primeiro conteúdo do nosso módulo 5, o neocolonialismo e a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, escutem bem. Para que vocês possam entender perfeitamente o que foi o neocolonialismo, que a gente também pode chamar de partilha afro-asiática. Enfim, para que vocês possam entender isso bem direitinho, por favor, coloquem no caderno que no século XIX, no finalzinho do século XIX, já na virada do século XIX para o século XX, existiam no mundo 8 potências econômicas. Existiam, no final do século XIX, 8 potências industriais. E essas 8 potências econômicas, essas 8 potências industriais, elas eram, coloquem no caderno por favor, Inglaterra, França, Bélgica, e aí eu gostaria que vocês anotassem no caderno por favor, podem colocar como uma observaçãozinha, coloca no cantinho da folha. Esse conteúdo é trabalhado hoje em geografia, mas é importante que vocês saibam. Pessoal, ao longo da história, aconteceram 4 revoluções industriais. 4 revoluções ou 4 fases, não tem problema nenhum. Há economista que diz que é uma revolução industrial dividida em 4 fases, mas existem economistas que dizem que aconteceram 4 revoluções industriais. Para a gente isso pouco importa. Então entendam apenas que a primeira fase é a primeira revolução industrial. Segunda fase, segunda revolução industrial e assim por diante. Então, a Inglaterra, a França e a Bélgica foram os países que se industrializaram na primeira fase da Revolução Industrial. Essa primeira fase, ou essa primeira Revolução Industrial, ela é chamada, inclusive, de Era do Carvão e do Ferro. E a Era do Carvão e do Ferro, ela teve início na segunda metade do século XVIII e ela vai terminar na primeira metade do século XIX. Então, nesse momento aí, França, Inglaterra e Bélgica se industrializaram. Depois vieram mais 5 países, completando os 8. Portanto, esses 5 países que eu vou falar agora foram os países que se industrializaram na segunda fase, ou na segunda Revolução Industrial. E esses 5 países foram Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. Repetindo, no final do século XIX, existiam no mundo 8 países industrializados, existiam 8 potências econômicas, existiam 8 potências mundiais. São elas Inglaterra, França, Bélgica. Percebam, são países europeus, então continua na Europa, até chegar na Rússia. É a dica que eu te dou. Então, Inglaterra, França, Bélgica. Quem quiser, inclusive, coloca no caderno que a Inglaterra foi o único país do mundo que conseguiu se industrializar no século XVIII. Portanto, a França e a Bélgica só se industrializaram no início do século XIX.
Então, Inglaterra, França, Bélgica continua na Europa. Alemanha, Itália, Rússia. Chegou na Rússia, são os 6 países europeus, aí tu sai da Europa. Um país americano, Estados Unidos, e um país asiático, o Japão. Lembrando que esses últimos 5 países, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão, se industrializaram na segunda fase, ou na segunda Revolução Industrial, que é conhecida, inclusive, pelo nome de Era do Aço, do Petróleo e da Eletricidade. Essa segunda Revolução Industrial, ela teve início na segunda metade do século XIX e ela vai terminar na primeira metade do século XX. E aí vejam, essas 8 potências mundiais, esses 8 países industrializados, lembrando que o país industrializado é todo país mecanizado. E um país mecanizado, um país que se utiliza de máquinas no processo de fabricação, esse país ele vai produzir em larga escala. Então entendam que no final do século XIX, essas 8 potências mundiais, essas 8 potências industrializadas, elas necessitavam ampliar seus mercados consumidores. Até porque essa é a tendência de um país industrializado, né, pessoal? Um país ele se mecaniza, passa a produzir em larga escala, essa produção ela tende a aumentar e, consequentemente, os países industrializados, eles necessitam cada vez mais ampliar seus mercados consumidores. Aliás, né, não só mercado consumidor, né, pessoal? Um país industrializado, ele precisa cada vez mais ampliar seus mercados consumidores, ele precisa cada vez mais de matéria-prima. Uma potência industrializada, ela precisa cada vez mais de mão de obra barata. Então, essas 8 potências mundiais, necessitando principalmente de ampliar seus mercados consumidores, essas 8 potências, elas se reuniram lá na Alemanha em uma conferência chamada de Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, para ser bem específico, ela aconteceu no ano de 1884. Portanto, percebam, final do século XIX. Lá na Conferência de Berlim, as maiores potências do mundo, elas se reuniram para traçar uma estratégia do que elas deveriam fazer para que elas pudessem ampliar mercados consumidores. Foi aí que o primeiro-ministro da Alemanha da época, chamado de Otto von Bismarck, ele sugeriu a todas aquelas potências que estavam reunidas ali, o Bismarck ele sugeriu como estratégia de ampliação de mercado consumidor, ele sugeriu a partilha afro-asiática. Ou seja, o Bismarck ele sugeriu que as 8 potências se unissem e dividissem entre si os países da África e os países da Ásia. Porque dessa forma, cada país africano e cada país asiático se tornaria uma colônia de uma potência mundial. E uma colônia é, antes de qualquer coisa, um mercado consumidor exclusivo de uma metrópole. Então, a partilha afroasiática, segundo Otto von Bismarck, iria resolver o problema de todo mundo. Porque se aquelas 8 potências se reunissem e dividissem entre si os países da África e da Ásia, cada potência daquela iria ampliar naturalmente seus mercados consumidores. E, pessoal, todo mundo concordou com a sugestão de Otto von Bismarck. Todo mundo achou que a partilha afroasiática seria
a solução para as necessidades de todas as potências mundiais. E assim foi feito. As 8 potências se uniram e começaram a invadir os países da África e os países da Ásia. Mas, pessoal, os países afroasiáticos, eles resistiram. Ou seja, os países da África e da Ásia, eles lutaram para tentar evitar a colonização. E dentre essas revoltas nacionalistas, que a gente pode chamar também de revoltas xenófobas, contra essa invasão estrangeira, principalmente contra essa invasão europeia, já que as maiores potências do mundo estavam localizadas na Europa. Então, contra essas potências mundiais, os países da África e da Ásia, eles decidiram resistir, eles decidiram lutar contra a partilha do seu território. E aí, dentre as principais revoltas nacionalistas, dentre as principais revoltas xenófobas, eu gostaria de destacar as revoltas do Maji-Maji, que vai acontecer na Tanzânia. A população da Tanzânia vai tentar evitar a colonização alemã. A gente pode destacar a revolta dos cipaios, que vai acontecer na Índia, contra a colonização inglesa. A gente pode destacar a revolta dos bóxeres, que explodiu lá na China, também contra a dominação inglesa. Mas o fato é que essas revoltas nacionalistas, o fato é que essas revoltas xenófobas, e aí, pessoal, eu destaquei só algumas, mas foram centenas, tá? Centenas de revoltas. Mas o fato é que essas revoltas, elas acabaram dificultando, mas elas não conseguiram impedir a partilha da África e da Ásia. Traduzindo, essas revoltas xenófobas, essas revoltas nacionalistas, elas não conseguiram evitar a colonização ou o neocolonialismo. Essas revoltas nacionalistas não conseguiram impedir que as 8 potências mundiais dividissem entre si os países da África e da Ásia. Elas dificultaram, é verdade, mas elas não impediram. Mas eu preciso que vocês saibam que essas revoltas, elas fracassaram, mas elas já repercutiram na imprensa mundial. Os principais jornais da época, os principais jornais do final do século XIX, eles comunicavam ao mundo o que estava acontecendo na África e na Ásia. E aí, obviamente, a imprensa mundial, ela passou a exigir dessas 8 potências uma explicação. Por que daquelas 8 potências estarem partilhando, estarem invadindo os países afroasiáticos? E aí, para responder a esse questionamento da imprensa internacional, para responder a esse questionamento, as 8 potências mundiais, elas utilizaram, obviamente, foi tudo acordado na Conferência de Berlim, elas utilizaram a mesma justificativa. E a justificativa utilizada por essas 8 potências foi o darwinismo social. O darwinismo social foi uma teoria criada por um sociólogo inglês chamado de Herbert Spencer. O Herbert Spencer, ele era um sociólogo inglês e foi ele que criou essa teoria que vai servir de justificativa para o neocolonialismo, chamada de darwinismo social. E, pessoal, o darwinismo social,
criado pelo Spencer. O darwinismo social, ele defende, e aí, por favor, coloca isso no teu caderno, porque se aparecer essa expressão na prova, tu já sabe que a questão está falando sobre o darwinismo social. O darwinismo social, ele defende o fardo do homem branco. Inclusive, um poeta, um escritor inglês também, chamado de Rudyard Kipling, ele escreveu um poema falando sobre o darwinismo social, falando sobre o fardo do homem branco. E, pessoal, o fardo do homem branco, ele pode ser entendido da seguinte forma. O Spencer, ele vai dizer que o homem branco, ele é o homem mais evoluído. Daí o nome darwinismo social. Lembrem que o Charles Darwin, ele cria a teoria da evolução das espécies. Então Spencer, ele vai dizer que o homem branco é o homem mais evoluído. É o homem mais inteligente. É o homem mais capacitado. É o homem que tem em seu gene a maior capacidade de desenvolvimento. E aí percebam, né, pessoal? Uma teoria preconceituosa, né? Porque se o homem branco é o homem superior, todos os outros homens, todas as outras etnias, a etnia mongol, a etnia camita, a etnia ou as etnias indígenas da América. Por essa teoria, percebam que se você não é um homem branco, você é subdesenvolvido. Você é uma raça inferior. Então, o darwinismo social é, sem sombra de dúvidas, uma teoria racista. Teoria essa que coloca o homem branco acima de todas as outras etnias. E aí vejam, o homem branco, segundo o Spencer, ele é o homem mais evoluído e por ser o homem mais evoluído, ele é o homem mais generoso. E aí vejam, né, pessoal? De prática racista, o discurso se tornou um discurso humanitário. Porque vejam, o Spencer ele vai dizer que o homem branco, por ser o homem mais evoluído, ele é o mais generoso. O homem branco, ele assumiu uma missão aqui na Terra. Um fardo. Daí o nome, fardo do homem branco. Porque segundo Spencer, o homem branco, ele, por ser bom, ele por ser o mais inteligente, ele por ser o mais generoso, o homem branco, ele assumiu uma responsabilidade. Ele assumiu um fardo. E a missão que o homem branco assumiu foi de ajudar os países da África e da Ásia a se desenvolverem. Ou seja, o homem branco, ele está indo para a África e para a Ásia para se solidarizar. Segundo Spencer, ninguém está indo para a África e para a Ásia para explorar nada, não. O homem branco, ele não quer mercado consumidor, ele não quer matéria-prima, ele não quer mão de obra barata, ele não quer isso, não. O homem branco, pela boca do Spencer, o que ele quer é ajudar a população da África e a população da Ásia a se desenvolverem. E aí, meus amigos, utilizando essa justificativa de que o neocolonialismo seria algo bom para a África e para a Ásia, usando essa justificativa, os países europeus, juntamente com os Estados Unidos, juntamente com o Japão, enfim, as 8 potências mundiais, usando essa justificativa, elas partilharam entre si a África e a Ásia. Sendo que aí, eu preciso que vocês saibam que as 8 potências dividiram da forma que quiseram
a África e a Ásia. Pessoal, lá na Conferência de Berlim, cada potência mundial escolheu qual país da África e qual país da Ásia que gostaria de ter como colônia. Da Alemanha, esses países invadiram e colonizaram os países afroasiáticos. Mas o fato é que essas 8 potências, elas não ficaram satisfeitas com a quantidade de colônias que elas teriam na África e na Ásia. Inclusive, tem uma charge que eu gosto muito e que com certeza tu já deve ter visto em algum livro, em alguma prova, que aparece uma pizza. Essa pizza, ela está dividida em algumas fatias. E em torno dessa pizza tem vários personagens. Essa pizza, ela deve ser entendida na charge como sendo a África e a Ásia. E aquelas pessoas que estão ao redor da pizza, as 8 potências mundiais. Mas se você olhar para aquelas pessoas que estão em torno da pizza, se você olhar para aqueles personagens, eles estão brigando pela pizza. Porque eles queriam mais fatias de pizza. Para ficar mais fácil de tu entender, imagina que tu e mais 7 amigos, portanto 8 pessoas ao todo, 8 pessoas, tu e mais 7, foram a uma pizzaria. Tu e mais 7 amigos pediram uma pizza grande e vocês só tinham dinheiro para comprar uma pizza. E todos estavam morrendo de fome. E essa pizza grande veio dividida em 16 pedaços. Isso significa dizer que cada um de vocês ficaria com 2 pedaços daquela pizza. O problema é que quando vocês fizeram essa contagem, que cada um só teria 2 pedaços de pizza, o fato é que vocês acharam que 2 pedaços de pizza, 2 fatias de pizza não seriam suficientes para saciar a tua fome. E aí quando a pizza chega e tu percebe que tu só vai ter 2 pedaços de pizza, tu diz logo, ei, eu tô com muita fome. 2 pedaços de pizza, para mim, não são suficientes, eu quero mais. Mas aí todo mundo tá com fome e todo mundo vai dizer que quer mais. Ou seja, aquilo que era para ser uma confraternização entre amigos que se reuniram e foram comer uma pizza, acabou se tornando um grande problema. Acabou se tornando motivo de discussão, de briga. Entendem o que a charge quer dizer? Então, as 8 potências mundiais, elas ficaram insatisfeitas com a quantidade de colônias que receberam. E insatisfeitas com a quantidade de colônias que elas teriam na África e na Ásia, as 8 potências mundiais, elas passaram a disputar entre si os países da África e da Ásia. Aquilo que era para ser uma partilha amigável acabou se tornando um grande problema. Um país queria tomar as colônias do outro país. Era um amigo querendo comer os pedaços de pizza do outro amigo. E, pessoal, essa disputa por mercado consumidor na África e na Ásia, essa disputa por colônias na África e na Ásia, disputa essa protagonizada pelas potências mundiais da época, essas disputas, elas são conhecidas pelo nome de choques imperialistas. Então, um choque imperialista, coloca no teu caderno, nada mais é do que uma disputa por um território, por uma colônia na África e na Ásia. E aí, disputando os países afroasiáticos, as 8 potências acabaram criando 2 grupos. As 8 potências acabaram se dividindo em 2 grupos. Esses 2 grupos, eles vão se armar. Esses 2 grupos, eles vão se preparar para uma guerra. Isso é o que a gente chama de paz armada ou corrida armamentista.
as 8 potências, disputando os países da África e da Ásia. Essas 8 potências vão acabar se dividindo em 2 grupos armados. O primeiro grupo a gente chama de Tríplice Entente. A Tríplice Entente, ela era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Para fazer contraponto à Tríplice Entente, surge a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. E, pessoal, como era de se esperar, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente acabaram entrando em confronto direto. É esse confronto direto entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, é esse choque armado entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente que vai provocar a Primeira Guerra Mundial. Mas aí não custa nada. Coloca no teu caderno, por favor, que a paz armada, a corrida armamentista, ela teve início ainda no final do século XIX. Logo depois da Conferência de Berlim, quando as potências mundiais, elas perceberam que elas não teriam colônias suficientes para que elas pudessem despejar todas as suas mercadorias, desejando ainda mais mercados consumidores. Logo depois da Conferência de Berlim, aquelas 8 potências elas começaram a disputar colônias na África e na Ásia. Ou seja, os choques imperialistas eles tiveram início ainda no final do século XIX, logo após a Conferência de Berlim. Então, desde o final do século XIX, que as 8 potências mundiais elas vão se preparar para uma guerra. E, pessoal, coloca no teu caderno, por favor, que a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, teve início em 1914. Por sinal, quem quiser coloca no caderno que o estopim da guerra, tá? A gota d'água, o marco inicial, o que fez com que a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente declarassem guerra uma à outra, foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele seria o próximo imperador austríaco. Então, o assassinato de Francisco Ferdinando, assassinato esse que aconteceu no dia 28 de junho de 1914, marca o início da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, a Primeira Guerra, ela vai durar 4 anos. Ela vai de 1914 a 1918. E a Primeira Guerra Mundial, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase a gente chama de guerra de movimento. E a guerra de movimento, ela vai durar os primeiros meses da guerra. Pessoal, nessa fase que a gente chama de guerra de movimento, nessa fase, todo mundo declarou guerra a todo mundo, mas ninguém atacou ninguém. Nesses primeiros meses de guerra, todo mundo declarou guerra a todo mundo, mas ninguém vai atacar ninguém. Ou seja, nessa primeira fase, a única coisa que vai acontecer é o deslocamento das tropas, é o deslocamento do exército de cada país. Entendido? Então, primeira fase da Primeira Guerra, guerra de movimento. Todo mundo declarou guerra a todo mundo, mas ninguém atacou ninguém. A segunda fase, que foi a fase mais violenta da Primeira Guerra, tá, pessoal? Ela é chamada de Guerra de Trincheiras. E a Guerra de Trincheiras, ela teve início em 1915 e ela vai terminar em 1917. Nessa segunda fase, os confrontos eles começam a acontecer. Inclusive, volto a dizer para vocês que essa segunda fase foi a fase mais violenta da Primeira Guerra Mundial.
Foi a fase que registrou o maior número de mortos na Primeira Guerra. Mas aí é que tá. Essa segunda fase, ela ficou marcada por um profundo equilíbrio na guerra. Traduzindo, em cada batalha, em cada confronto que ocorria, o número de mortos de um lado era praticamente o mesmo número de mortos do outro lado do campo de guerra. Só para tu ter uma ideia, em 1916 aconteceu uma batalha chamada de Batalha de Somme. E a Batalha de Somme, ela é tida como a batalha mais sangrenta, mais violenta da Primeira Guerra Mundial, deixando mais de 1 milhão de mortos. Mas nessa batalha, do lado da Alemanha, do lado da Tríplice Aliança, morreram 500 mil soldados. Já do lado da Tríplice Aliança, do lado francês, morreram 550 mil soldados. Everaldo, tem aí uma diferença de 50 mil. É verdade. Mas no universo de 1 milhão, esse número acaba se tornando quase que insignificante. Então, 500 mil de um lado, 550 mil do outro. Então, entendeu o que eu estou falando? Nessa segunda fase da Primeira Guerra Mundial, existia um profundo equilíbrio na guerra. Ninguém estava na frente de ninguém. Ninguém tinha vantagem na guerra. Mas aí vem o ano de 1917. E aí, pessoal, coloquem no caderno, por favor, que o ano de 17, ano esse que marca o fim da Guerra de Trincheiras, o ano de 17, ele é tido pelos historiadores como o ano crítico da Primeira Guerra Mundial. O ano crítico, porque essa guerra que estava em equilíbrio, ela vai se desequilibrar. Para que vocês entendam melhor. Em 1917, coloquem no caderno, saiu da Primeira Guerra Mundial a Rússia. Inclusive, a nossa próxima aula será falando sobre esse conteúdo. Em 1917, o governo russo, ele precisou sair da Primeira Guerra Mundial para resolver um problema interno da Rússia, que foi a famosa Revolução Russa de 1917. Então, por conta da Revolução Russa, a Rússia ela deixa a Primeira Guerra Mundial em 1917. Em outubro de 17. Mas para ocupar o lugar da Rússia, entrou na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos da América. E, pessoal, a entrada dos Estados Unidos na guerra, lutando ao lado da Tríplice Entente, a entrada dos Estados Unidos na guerra mudou completamente o desenrolar daquela guerra. A entrada dos Estados Unidos rompeu o equilíbrio que existia na guerra. É por isso, inclusive, que a gente diz que a entrada dos Estados Unidos marca o início da terceira e última fase da Primeira Guerra Mundial, que a gente chama essa terceira fase de vitória da Entente. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês, porque isso pode aparecer em prova. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, o nome Tríplice Aliança e Tríplice Entente, esses nomes eles são modificados. Então, o que é que eu sugiro que tu faça? Coloca no teu caderno, no cantinho da folha, coloca assim, a dica do X, porque vai ser um X mesmo. Tu vai fazer o seguinte, tu coloca Tríplice Aliança, do lado, países aliados. Tríplice Aliança, países aliados. Tríplice Entente, países centrais. Repetindo, países aliados, Tríplice Aliança. Tríplice Entente, países centrais. Fez isso? Pronto, agora faz o X. Ou seja, a Tríplice Aliança
ela pode ser chamada, depois que os Estados Unidos entram na guerra, ela pode ser chamada de países centrais. Já a Tríplice Entente, com a entrada dos Estados Unidos, ela passa a ser chamada de países aliados. Então fica como dica para tu, a dica do X. Faz o X. Inverte. Tríplice Aliança não é países aliados. Tríplice Aliança é países centrais. A Tríplice Entente é que a gente chama de países aliados. Então inverte. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então cuidado, se aparecer na tua prova os países aliados da Primeira Guerra, a questão, o item, ele não está falando sobre a Tríplice Aliança. Se a questão fala sobre os países aliados da Primeira Guerra, a questão está falando sobre os países da Tríplice Entente. Beleza? De boa? Tudo certinho? Então, beleza. Pessoal, os Estados Unidos, eles modificaram completamente o cenário de guerra. A entrada dos Estados Unidos quebra o equilíbrio que existia na guerra. Porque entendam, até então, os Estados Unidos da América, eles só estavam assistindo à Primeira Guerra Mundial. Assistindo e aplaudindo. Porque entendam, a Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de Primeira Guerra porque ela acabou envolvendo países de diversos continentes. Daí o nome, Primeira Guerra Mundial. Porque países de diversos continentes acabaram se envolvendo nessa guerra. Mas entendam que a guerra mesmo, o palco da guerra, foi apenas o continente europeu. Diferentemente da Segunda Guerra, onde o palco vai ser a Europa, vai ser a África, vai ser a Ásia, vai ser a América. Ou seja, na Segunda Guerra, aí não, vai haver confrontos armados em diversos continentes. Mas na Primeira Guerra, não. Na Primeira Guerra, todas as batalhas, todas sem exceção, aconteceram no continente europeu. E aí os Estados Unidos estavam olhando para a Primeira Guerra e aplaudindo. Porque a Europa estava se autodestruindo. E se a Europa se autodestrói, se aquelas 6 potências europeias elas se autodestroem, a guerra só está rolando na Europa. Então, se os países europeus estão se destruindo na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles poderiam se tornar, no pós-Primeira Guerra, a maior potência econômica do mundo. Que foi o que aconteceu, né, pessoal? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Até então, a maior potência econômica do mundo, até explodir a Primeira Guerra, a maior potência econômica do mundo era a Inglaterra, depois era a Alemanha. Então, os Estados Unidos, eles perceberam que a Primeira Guerra Mundial estava caindo como uma luva em suas mãos. A Europa estava se autodestruindo, estava se mutilando. E os Estados Unidos só assistindo e aplaudindo. Mas os Estados Unidos, eles tinham a consciência, o governo norte-americano tinha a consciência de que, em algum momento, os Estados Unidos teriam que entrar na Primeira Guerra para terminar de destruir a Europa. Os países europeus eles tinham que ser destruídos pela Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos eles sabiam que, em algum momento, eles teriam que entrar na guerra para dar o golpe de misericórdia. Ou seja, para terminar de destruir o continente europeu. Então, os Estados Unidos, enquanto a guerra estava acontecendo na Europa, os Estados Unidos estavam em corrida armamentista. Sendo que aí é que está. Os Estados Unidos estavam assistindo à Primeira Guerra. E a Primeira Guerra estava acontecendo em trincheiras. Pessoal, todo mundo sabe o que é uma trincheira? Você sabe o que é uma trincheira de guerra? Se você não sabe, uma trincheira nada mais é do que um buraco que é cavado no campo de batalha. Inclusive, a gente vê muito isso em filme de guerra.
Uma trincheira é um buraco que é cavado no campo de batalha. Então entendam que em uma guerra de trincheiras, nessa guerra onde os soldados ficam dentro de buracos, numa guerra de trincheiras, o que menos mata é a troca de tiro. O que mais mata numa guerra de trincheira são as péssimas condições de instalação dos soldados. Pessoal, entendam que os soldados em uma trincheira, eles ficam à mercê do frio, da chuva, do sol. Em uma trincheira, se um soldado gripa, todos os outros gripam. Se um soldado adoece, todos os outros adoecem. Entendam que os soldados dentro de uma trincheira, eles passam fome, eles sentem sede. Porque quem está fora da trincheira acaba se tornando alvo. Então a comida dificilmente chega, a bebida dificilmente chega. Então entendem? O que mais mata em uma guerra de trincheiras são as péssimas condições de instalação dos soldados. Imagina tu ficar meses em um buraco a céu aberto. Então eram as péssimas condições de guerra que faziam com que os soldados morressem. É por isso que a guerra estava em equilíbrio. Porque as péssimas condições de instalação dos soldados de um lado eram as mesmas péssimas condições de instalação dos soldados do outro lado. Entendem? Por isso que a guerra estava em equilíbrio. Mas os Estados Unidos, eles estavam assistindo à Primeira Guerra. E os Estados Unidos sabiam que a Primeira Guerra Mundial ela estava acontecendo dentro de buracos, dentro de trincheiras. Então os Estados Unidos eles vão produzir armas que pudessem superar as trincheiras. Por exemplo, os Estados Unidos vão levar para a Europa, eles vão levar para a Primeira Guerra Mundial aviões de guerra. Diante de um bombardeio aéreo, a trincheira ela é ineficiente. Os Estados Unidos eles vão produzir e vão levar para a Europa armas químicas. A Primeira Guerra Mundial, quem quiser coloca no caderno, foi a primeira guerra da história que vivenciou a utilização de armas químicas. Para ser mais específico, os Estados Unidos levaram para a Europa bomba de gás mostarda. O gás mostarda, ele mata por asfixia. Você joga uma bomba de gás mostarda dentro de uma trincheira, acabou. A trincheira morre sufocada. Então os Estados Unidos, eles entraram na guerra e eles acabaram com o equilíbrio que existia na guerra. E aí, não tendo como combater o exército norte-americano de igual para igual, no dia 11 de novembro de 1918, os países centrais da Primeira Guerra, ou seja, a Tríplice Aliança, lembrar de inverter, a Tríplice Aliança ela decide se render. Para ser mais específico, a Alemanha, o governo alemão, representando os países centrais da guerra, representando a Tríplice Aliança, o governo alemão ele assina um armistício. Armistício significa cessar-fogo. Então, o governo alemão, no dia 11 de novembro de 1918, assinou, representando a Tríplice Aliança, assinou um armistício chamado de Armistício de Compiègne. Compiègne é uma cidadezinha francesa. E com a assinatura do Armistício de Compiègne, a Primeira Guerra Mundial ela acaba. Logo, ela foi vencida pela Tríplice Entente ou países aliados. Mas aí, por favor, coloquem no caderno que logo depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, a França e a Inglaterra criaram um órgão chamado de Liga das Nações. E esse órgão tinha por objetivo, tinha por função evitar a Segunda Guerra Mundial. Traduzindo, a Liga das Nações
que foi criada pela França e pela Inglaterra. Por mais que deixa eu dizer para vocês uma coisa e anota aí. A ideia foi do Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos. Então a ideia de se criar a Liga das Nações, a ideia é norte-americana. Mas a Liga das Nações ela foi criada pela França e pela Inglaterra. E a Liga das Nações ela foi criada para que ela pudesse garantir a paz no mundo, a manutenção da paz mundial. A Liga das Nações ela foi criada para que uma Segunda Guerra Mundial não acontecesse. E aí a gente já sabe que a Liga das Nações fracassou. É tanto que no pós-Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações ela foi dissolvida. E para ocupar o lugar da Liga das Nações, foi criada a ONU, que é o órgão que existe até hoje, que tem por objetivo garantir a preservação da paz no mundo. Mas, pessoal, para evitar a Segunda Guerra Mundial, e esse foi, pelo menos para mim, esse foi o grande erro da Liga das Nações, tá? É legal que vocês saibam que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma consequência da Primeira Guerra. Porque, vejam, a Liga das Nações, para garantir a manutenção da paz no mundo, a Liga das Nações, para tentar evitar uma Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações utilizou uma estratégia que é uma estratégia, no meu ponto de vista, muito complicada, muito perigosa, muito arriscada, que é você garantir a paz no mundo pelo medo. Para ficar mais fácil, a Liga das Nações ela decidiu punir cada país derrotado na Primeira Guerra Mundial. Mas aí entendam que essas punições foram punições extremamente severas. Essas punições foram punições completamente humilhantes. Os países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, eles foram humilhados pela Liga das Nações. Principalmente a Alemanha. E a partir do momento que eu sou humilhado por alguém, entendam que essa humilhação ela vai despertar em mim um sentimento de raiva, um sentimento de ira. Lembrem que a história é feita por seres humanos. Então, a partir do momento que você humilha uma pessoa, a partir do momento que você menospreza uma pessoa para mostrar o seu poder, para que essa pessoa sirva de exemplo, enfim, a partir do momento que você humilha um país, você acaba criando nesse país um sentimento de revolta, um sentimento de revanche. Esses países que foram humilhados pela Liga das Nações, esses países, depois que foram humilhados, esses países eles passaram a desejar uma revanche. Ou seja, eles já vão começar a se preparar para uma Segunda Guerra Mundial. Entendem? Então a Liga das Nações, coloquem no caderno, ela achava que ela iria garantir a manutenção da paz no mundo. A Liga das Nações acreditava que a Segunda Guerra Mundial só seria evitada se os países derrotados na Primeira Guerra Mundial fossem humilhados, fossem punidos exemplarmente. Porque se você pune exemplarmente um país, a Liga das Nações acreditava nisso. Se você pune exemplarmente um país, os outros países eles vão pensar 1000 vezes antes de provocarem uma nova guerra. Porque ninguém quer ser punido, ninguém quer ser humilhado. Então a Liga das Nações, ela apostou nisso. Que ela iria punir, iria humilhar os países derrotados na Primeira Guerra e o mundo iria sentir medo da Liga das Nações. E com medo da Liga das Nações, ninguém iria se arriscar a provocar uma Segunda Guerra Mundial. Sendo que a estratégia, volto a dizer, ela deu errado. Ao contrário,
A Liga das Nações puniu e humilhou cada país derrotado na Primeira Guerra. Mas essas humilhações, elas só serviram para uma coisa: para despertar a ira desses países. E são esses países que irão provocar a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra que será encabeçada pela Alemanha, governada pelo Hitler. Mas isso a gente só fala lá na frente. E para punir os países derrotados na Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, ela elaborou documentos. Esses documentos, eles são chamados de tratados de paz. Então, um tratado de paz nada mais é do que um documento elaborado pela Liga das Nações, e esse tratado, esse documento, vai punir um país em específico. Por exemplo, o primeiro tratado de paz, que por sinal é o mais famoso tratado pós-Primeira Guerra, é o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, ele vai punir a Alemanha. E pessoal, pelo Tratado de Versalhes, coloquem no caderno, a Alemanha vai perder 3 territórios. O primeiro deles, a Alsácia e Lorena, uma região que é muito rica em minério de ferro. Portanto, uma região produtora de matéria-prima. A Alemanha perde a região de Sarre, o território de Sarre, que também era um território muito rico em matéria-prima. A região do Sarre, coloquem no caderno, ela é muito rica em carvão mineral. Então, Alsácia-Lorena, um território muito rico em minério de ferro, a região do Sarre, que até então pertencia à Alemanha, um território muito rico em carvão mineral. A Alsácia-Lorena e o Sarre foram tomados pela França. A França toma da Alemanha esses 2 territórios. Lá na frente, a Alemanha vai querer de volta. É o espaço vital defendido pelo Hitler. Mas a Alemanha ainda perdeu um território chamado de Danzig. E Danzig é uma região portuária. O porto de Danzig era o porto mais importante da Alemanha naquele momento. Era pelo porto de Danzig que a Alemanha exportava praticamente todas as suas mercadorias. A Liga das Nações toma da Alemanha o porto de Danzig e dá o porto de Danzig para a Polônia. É tanto que a Segunda Guerra vai começar como? Lembram? Quando Hitler ele invade a Polônia. E Hitler, lá na frente, vai invadir a Polônia porque ele quer recuperar o quê? O porto de Danzig. Entendido isso, pessoal? Mas aí, volto a dizer, estou adiantando algumas informações para que vocês percebam que a Segunda Guerra ela foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Foi uma consequência da estratégia equivocada adotada pela Liga das Nações. Mas, enfim, o segundo tratado de paz, ele é chamado de Saint-Germain. E esse tratado de paz, ele vai dissolver o Império Austro-Húngaro. Todos os países que pertenciam à Áustria, todos os países que compunham o Império Austro-Húngaro, esses países vão se tornar países independentes. A Áustria perde o controle sobre os seus territórios. O Império Austro-Húngaro ele é dissolvido. O terceiro tratado de paz, ele é chamado de Tratado de Sèvres. E o Tratado de Sèvres, ele vai punir, ele vai dissolver o Império Turco-Otomano. Para que tu entenda isso, coloca no teu caderno que na segunda fase da Primeira Guerra Mundial,
Quando a Rússia sai da guerra, a Itália sai da guerra também. Quem quiser, coloca no caderno que a Rússia sai da guerra em 1917, a Itália sai da guerra também. Para ocupar o lugar da Rússia, entram os Estados Unidos. Para ocupar o lugar da Itália, entra o Império Turco-Otomano. Então, quem quiser, coloca isso no caderno, tá? Então, o Tratado de Sèvres, ele vai dissolver o Império Turco-Otomano. A Turquia, ela perde o controle sobre os seus territórios. O Império Turco-Otomano, ele é dissolvido. E volto a dizer, em vez de sentirem medo da Liga das Nações, o que esses países vão sentir é raiva, principalmente a Alemanha. Esses países lá na frente, eles vão querer uma revanche. E essa revanche será a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Então, por favor, como assunto da próxima aula, coloquem no caderno a Revolução Russa e o período de entre guerras. Tranquilo? Então, um beijo para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser.